Prosa de servidor. Olá, servidor e servidora do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Nós estamos começando mais um Prosa de Servidor. E o programa de hoje, ele é especialmente para mim, para você, para todos os servidores, magistrados, gestores, PCDs ou não. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a vivência dos servidores PCDs dentro do Tribunal de Justiça e também a regulamentação no âmbito do tribunal, a experiência e o que saiu daquele primeiro seminário intersindical sobre inclusão e dignidade, e vamos também aproveitar para responder algumas perguntas de servidores. Antes, não esqueça de apertar o sininho, ativar o sininho para receber as informações. Esse Prosa de Servidor estará também no YouTube e outras 6 plataformas de podcast. Eu sou a Raquel Orlando, assessora da diretoria, integrante do Núcleo de Saúde do Trabalhador, NST, aqui no Serjusmig. Estou hoje vestindo uma blusa preta do Serjusmig, estou neste momento sentada, tenho cabelos e pele clara. Gente, vamos hoje aqui, a partir do Setembro Verde, em que várias organizações aproveitam o mês de setembro para falar um pouquinho sobre a inclusão, sobre os direitos dos servidores PCDs, para passar algumas informações e ter algumas trocas. Para isso, a gente está aqui hoje com a servidora Renata, que é servidora aqui em Belo Horizonte, atua no Fórum Lafayette, não é isso, Renata? Sim, no Fórum. Já há 19 anos. Eu queria que você se apresentasse um pouquinho. Tudo bem. Meu nome é Renata, eu trabalho há 19 anos no Tribunal de Justiça. Sou pequenininha, clarinha, do cabelo escuro, graças às tintas que a gente usa. E, enfim, eu estou aqui à disposição. Vou te perguntar. Então, vamos lá. Olha, o nosso objetivo é bater um papo sobre esse assunto e passar ali algumas informações para algumas reflexões que a gente acha que é importante. Como, por exemplo, como que a gente tem lidado no ambiente de trabalho com as diferenças? Nós, em algum momento, a gente está sendo capacitista também, né? Uhum. O que nos falta ali para incluir esses servidores PCDs? O que falta para os gestores entenderem os direitos que precisam ser garantidos no ambiente de trabalho? Vamos lá, Renata? Vamos. Bom, a gente vai começar aqui. Então, eu quero saber qual que é a experiência da Renata. Mas antes de contar a sua experiência no tribunal, me conta um pouquinho como que foi a sua preparação para o concurso para o TJ. Bom, eu morava no interior, Raul Soares, interior de Minas Gerais, com meus pais e minha filha pequenininha. E o meu irmão mais velho já estava aqui em Belo Horizonte fazendo cursinhos, né, para fazer concurso. Ele começou a gravar essas aulas em fita cassete e mandava para mim no interior para eu estudar. E eu comecei a estudar 3 meses antes da prova. Não. 3 meses. Mas eu tinha uma meta, eu dormia 2 horas por dia. Não fazia mais nada, só estudava. Só estudava. Só então, estudava. Foi uma grande dedicação. Demais. Em prol desse concurso. Demais. A Renata é do concurso de 2006, foi um concurso, né, extremamente Foi. Concorrido. Sim, E você já muito. fez o concurso para Belo Horizonte? Já, Renata? para Belo Horizonte. Porque em BH, se não me engano, na época tinha 45 vagas para PCD. E eu já entrei na cota. Falei, agora ou nunca, né? Agora eu vou. A Renata mencionou aí sobre a sua filha, a gente conversou um pouquinho aqui antes desse momento. A Renata, ela foi vidente até os 8 anos, né? Sim, enxerguei até os 8 anos de idade. Aí depois, eu não sei exatamente o que foi. Fala escolamento de retina, mas não sei. Aí o meu irmão mais velho e eu somos deficientes visuais e o meu pai tem um problema gravíssimo no olho. Mas eu tenho 2 filhos que não tem nada, eles são, né, enxergam normal. Normalmente. Normalmente. Né? E aí eu já aproveito aqui para falar. Bom, então nessa preparação sua para o Tribunal de Justiça, você ingressou no tribunal, naquela época não era cota, né? Tinha umas vagas reservadas para deficiente, né? Para servidor com deficiência. E aí você entrou nessa cota em Belo Horizonte. Como é que foi entrar aqui no Fórum Lafayette? Como que você foi recebida pelo tribunal? A primeiro que eu entrei foi no juizado da UFMG, que era na Rua Álvares Cabral. Sim, ali na região central. Isso. Assim, eu fui muito bem recebida, muito bem acolhida. Só que naquela época não tinha programa de voz no computador, eles não tinham conhecimento nenhum sobre deficiente, mas era uma turma que tinha boa vontade com a gente, entendeu? Eles falavam, Kel, tá precisando, que precisar, pode pedir, pode falar, que a gente dá um jeito. E resolvia mesmo. E eu achava aquilo muito bonito, porque foi meu primeiro emprego na vida. Sim.
Sim. Entendeu? E depois eu quis, né, para outras áreas, tribunal para conhecer também. Aí que eu fui entender que nem todo mundo era daquele jeito. Aí que eu levei um susto. Que a gestão do tribunal, nem em todos os setores, ela é inclusiva, né? Pelo que você está me falando. Não é, em todo não é. Entendeu? Aí que eu levei um susto, falei, opa, não é bem assim um mar de rosa. Então eu vou ter que aprender a lidar também com essas diferenças para ver o que eu aprendo com isso, né? Enfrentou uma outra realidade dentro do mesmo tribunal. Totalmente diferente. E nesses setores, Totalmente. Renata, o que você pode contar pra gente? Você enfrentou uma falta de preparo da gestão ou você enfrentou ali um preconceito mesmo? Eu enfrentei os dois. Eu enfrentei muita falta de preparo, muita má vontade, muita, ai, dá trabalho, eu não quero, ai, dá muito trabalho. Eu falei que não dava, ai, risinhos, piadinhas, a meia voz. Eu enfrentei tudo isso há 1 ano atrás. Eu enfrentei. Nossa, então bem recente. Bem recente. Né? Bem e eu não sabia. Posso falar do núcleo? Pode. Eu não pode sabia que sim, tinha um núcleo de saúde. Eu tô encantada, porque eu falei, gente, se eu soubesse, tinha pedido socorro, porque eu precisei de socorro. Sim. Eu cheguei em casa todo dia chorando, desesperada, me senti um lixo. E aí, só Horrível. para colocar, a Renata está falando do Núcleo de Saúde do Trabalhador, né? Que aqui eu me apresentei como integrante desse núcleo. Hoje ele é composto por mim, ali na assessoria, na orientação jurídico-administrativa, mas nós temos também a participação de 2 psicólogos, além do Rui Viana, que é o nosso diretor responsável. E aí o núcleo, como a gente estava conversando, ele faz esse acolhimento do servidor em sofrimento no ambiente de trabalho. E esse sofrimento, gente, ele pode advir de várias formas, né? E aqui a Renata está passando para a gente sobre a discriminação que ela sofreu ali naquele ambiente de trabalho. Já vamos colocar aqui à disposição para atendê-la, para a gente melhor, né, fazer essa orientação. Hoje, Renata, você pode dizer que o tribunal não é totalmente inclusivo, né? Porque Não. você pegou setores muito positivos, mas setores que ainda Isso. tem muito a aprender. Exatamente. Mas o ponto positivo é que já melhorou muito desde a época que eu entrei. Gente, hoje em dia tem computador com programa de voz, tem pessoas... Olha, você vê, teve o seminário dia 19. Que coisa maravilhosa. Aquilo vai ajudar a gente demais, sabe? Muito. Então já melhorou muito. O seminário mesmo. intersindical, né, promovido pelo Serjusmig, Sinjus, Sindicemp e Sindojus, né? Ele ocorreu agora no mês de setembro e no seminário, além de tratar de várias pautas, dar oportunidade para vários servidores com o PCD participarem, explanarem ali, né, suas questões do cotidiano, ele também saiu daquele seminário ali com pautas, né? Vocês tiveram algumas pautas aprovadas. O que você me fala dessas pautas, Renato? O que você achou ali? Eu achei muito legal uma questão que tem lá, que eles aprovaram, que vai ter um setor, um núcleo, né? Para atender os PCDs, para acompanhar, para preparar os gestores. Olha que coisa legal que vai ser, se isso sair mesmo da teoria. Deus ajuda que sim, né? Sim, vão brigar por isso. Gente, vai ser muito bom. Se acompanhar se está sendo atendido, se as pessoas estão, né, incluindo os PCDs ali nos setores. Isso é muito importante, ser acessível no físico. Eu trabalhei num lugar que não tinha como a gente andar na rua, porque o lugar era abandonado, muito cheio de buraco, muito... Eu tinha que ir e voltar de Uber todo dia. E é entender a necessidade de cada um, né? Quando a gente fala sobre servidor com deficiência, a gente está falando que cada um tem a sua particularidade, a sua individualidade, inclusive nas suas necessidades, né? Então, assim, a gente tem hoje um relatório do tribunal que aponta ali quase 400 servidores em todo o estado com alguma deficiência. Mas a gente pode falar de deficiências físicas, né? Algumas deficiências que a gente logo percebe, mas nós temos também as deficiências ocultas. E a gente não pode deixar de falar que este servidor também precisa ser acolhido. Você falou isso sobre acessibilidade, né? De estar em um local que não tinha esse preparo. Não tinha nenhum. Talvez essa briga nossa agora, que vai ser pauta do Serjusmig junto ao TJ, para criar esse local, para receber sobre essas necessidades, vai direcionar também os servidores nas diversas lotações, né? Vai ajudar tanto os PCDs, quanto o gestor, quanto todo mundo, porque eles também às vezes se sentem meio perdidos, né? Meio desorientados. Então vai ajudá-los também, falar, como é que é? Como é que eu faço? Eu acho que vai ser legal para todo mundo, vai ser um avanço muito grande no tribunal. E vamos lá, PCD ou não, todos nós temos particularidades, individualidades,
Todos nós somos bons em alguma coisa Sim, e temos dificuldades sim, em outra claro. área. E perceber isso, lotar este servidor a partir, né, da sua melhor capacidade produtiva, é ganho para todo mundo, Para né? todo mundo, gente. É Muito respeito bom. a essas É. necessidades. E por falar nessas necessidades, Renata, eu vou citar aqui um avanço que tivemos recentemente, que foi da publicação da Resolução 1000. Sim. Em 2022, o tribunal trouxe, por meio da Resolução 1000, uma norma que previa condições especiais de trabalho a quem seja PCD, que tenha doença grave ou necessidade especial. Né? Uhum. A resolução, ou que tenham dependentes nessa situação Sim. também, né? Uhum. A resolução 1000 prevê, então, 3 condições especiais. É a designação provisória, para aquele servidor poder trabalhar em uma comarca diversa da sua lotação, para que possa ali fazer um tratamento ou estar próximo à sua família neste momento. Temos a redução de jornada, que depende ali do grau dessa deficiência, da necessidade, e também a prioridade no teletrabalho. Como que você enxerga essa resolução 1000? Você lida bem? Você conhece servidores, colegas que fazem jus a essas condições especiais? Conheço. Eu conheço alguns que fazem trabalho em home office e para eles produzem muito mais, porque para eles, entendeu? Se adapta àquilo que eles fazem. Eu não, eu trabalho presencial. Além de eu gostar de trabalhar presencial, eu estou num lugar agora que é o fórum que eu tenho condições muito boas de chegar, de sair. Então, para mim, isso é importante. Mas tem gente que prefere home office e produz muito bem. Então, isso foi muito legal também. Porque eu falo, antes de ser cego, a gente é uma pessoa, um ser humano. E você tem suas histórias, suas dificuldades, não é? Suas vontades. Então, cada um é de um jeito. Cada um se adapta a um jeito de trabalhar. Entendeu? E aí, até a gente falando de cada um é de um jeito, hoje, assim que eu encontrei com a Renata, eu perguntei a ela como que ela gostaria que a gente, né, fosse apresentado, como que a gente iria se tocar. E aí é outro ponto que a gente também conversou aqui. Gente, a gente tem que entender que somos indivíduos únicos. Sim, e que cada um gosta de ser tratado de uma forma, né, Renata? Então, assim, claro. Uma coisa que a gente conversa muito aqui no grupo de PCDs, aqui dentro do NST, é que você precisa expressar qual é a sua necessidade. Eu brinco que nunca está escrito na testa. Isso que eu ia falar agora. Ninguém tem como... Não dá para adivinhar o jeito que você quer ser tratada, gente. Cada um é cada um. Eu, por exemplo, não ligo se me abraçar, se tocar em mim, eu não me importo. Mas eu conheço gente que não gosta. Só que não dá para você saber quem gosta, quem não gosta. Aí, na dúvida, eu também não toco. Até eu entender, eu também fico na minha. Aí depois tá tudo bem. A gente pode, então, falar que o melhor é falar, né? Eu acho. Eu acho que a gente pode perguntar ao outro. E esse PCD também tem toda liberdade de falar. Do jeito que ele gosta, não é? Tranquilo. Eu acho que conversando se entende, né, Raquel? Exatamente. Em uma das nossas reuniões... por vídeo, né? Foi feita com o grupo do PCD. Isso foi falado muito, inclusive sobre as necessidades. Assim, gente, quando a gente fala de uma deficiência visual, o Serjusmic já atuou, por exemplo, num caso individualmente, em que o servidor de uma comarca de interior, tão logo ele foi lotado, ele apresentou que para ele seria interessante um sistema X, e que não era ali até então usado pelo tribunal. E aí a gente fez essa provocação, o servidor foi quem trouxe para a gente essa novidade sobre o sistema que seria interessante para que ele pudesse melhor desenvolver as suas atividades, e nós provocamos ao tribunal e foi atendido. Aí, gente, que legal, não é? Ele, pediu, se explicou, falou, gente, para eu trabalhar melhor, eu preciso dessa ferramenta, tal. E tem que conversar, tem que ter onde pedir um socorro, onde se orientar, porque quando eu estava nesse lugar, né, que eu sofri muito, eu não tinha nem para quem pedir socorro, eu não sabia onde que eu ia. É por isso que nós estamos aqui também. Para onde que, entendeu? Isso é muito importante para a gente não se sentir perdida. E direcionar também as ações do sindicato, mas também as ações do tribunal. Do tribunal. Para que a gente possa adquirir ali, e aqui eu chamo a atenção aqui aos gestores,
que estão assistindo esse prosa de servidor para que a gente fique atento, gente. Nós não estamos aqui, né, Renata, falando de benefícios. Não se trata de benefícios. O que nós estamos falando de condições especiais de trabalho, atendimento às necessidades, é porque nós precisamos dar condições a esse servidor qualificado, que entrou pela mesma porta no Tribunal dos Servidores não PCDs, que são qualificados, que têm condições de trabalhar e produzir, mas que, para tanto, em razão de alguma deficiência, precisa ali de algumas condições especiais, de alguns, ou sistema, ou mesmo, né, aparelhamento, ou mobiliário, enfim. Isso, ou talvez mesmo um lugar, por exemplo, a rua aqui muito deserta. Como é que você vai soltar um cego numa rua deserta? Pensa. Sim. É perigoso. Você não pode fazer isso, né? Você tem que pensar nisso tudo. Igual uma vez, uma funcionária perguntou para mim: "Uai, Renata, mas você tá... Foi até um juiz. Você tá recebendo o seu salário todo mês, direitinho?" Falei: "Tô." "Ah, então fica quietinha aí, não cria caso, não." É assim absurdo, que trata um funcionário? Não é assim, poxa. Eu não tava lá só para receber dinheiro, eu queria ser útil, entendeu? Eu queria também colaborar com alguma coisa. E ele pediu para ficar quietinha. Com o trabalho, né? E a gente já viu aqui que você é uma pessoa ativa na sua vida pessoal e na sua vida profissional. Claro. E imaginar que um PCD vai entrar no serviço público simplesmente para cumprir cota é já escancarar um preconceito, Total, né? Que é isso mesmo. total. Você não dá nem uma chance da pessoa se mostrar o que ela sabe, o que ela pode aprender. Não é justo com a pessoa, entendeu? Dê uma chance só pra ela. E se você não conseguir, pede ajuda. Sempre tem alguém que sabe. Exatamente. Sempre tem alguém que sabe alguma coisa. E aí entra o capacitismo, né, gente? Nós não podemos pressupor que alguém consiga ou não realizar uma tarefa. Então, a gente tem inúmeros casos de servidores PCDs que realizam excelentes trabalhos, são extremamente produtivos em setores, em comarcas. Então, não dá para a gente continuar imaginando que a gente possa lidar com uma equipe como se um servidor PCD não estivesse contando para aquela equipe. Porque ele conta não só na sua pessoa, mas na sua produção também. Sim, claro. Senão a pessoa vai sentir um móvel ali do local, né? Eu senti uma cadeira aqui, que não faço nada, eu só venho aqui. E esse sentimento precisa ser acolhido por nós, né? Isso é horrível, Raquel. É horrível. É um dos piores sentimentos que eu já tive na minha vida. É horrível. Eu muitas vezes tive vontade de desistir do concurso. Falei, embora. Falei, vou embora. O que eu tô fazendo aqui? Eu não faço nada, eu não produzo nada. E não produz porque não tinham te dado condições para isso, não tinha condições. E pior, me cobrava a produção. Não me dava condições e me cobrava. Mas que direito você tem de cobrar se você não me dá condições de trabalhar? Você não tem, gente. Pensa bem. Gente, essa responsabilidade com o outro, ela precisa ser colocada, né? Muito. A gente está falando aqui de um dano à saúde, além da saúde física. A gente está falando de saúde mental. Exatamente, né? Raquel, você falou tudo. E aí a gente entra num ciclo vicioso que a gente pode ter o presenteísmo, que é aquele servidor que mesmo adoecido está ali cumprindo sua jornada, está ali batendo ponto, está ali presencialmente, mas está adoecido. Ou a gente tem o absenteísmo, que é mesmo esse servidor que vai se afastar e aí sim é que ele não vai produzir, né? Não vai. Ele vai ficar com a mente, né, totalmente prejudicado. Ele vai fazer o quê? É muito grave. Muito triste, é muito triste. Então a gente precisa levantar essa bandeira. Muito triste mesmo, de verdade, gente. Lá no seminário, né, o intersindical, algumas pautas, eu vou ler aqui para vocês, algumas pautas, alguns eixos das pautas que foram ali decididos, né? Foram 3 principais eixos de reivindicações. O primeiro deles é o ambiente físico e tecnologias de apoio, né? Então isso aí envolve toda a necessidade que o servidor com deficiência precisa ao entrar no tribunal. Né? Então, assim, desde equipamento, mobiliário, esses aplicativos que a todo dia surgem, né? E que a gente precisa acompanhar essa tecnologia. O eixo 2 é a transformação cultura institucional. E aí eu posso já falar que aqui a discriminação, o assédio moral em relação ao PCD... grande. Já entra aqui sobre essa cultura institucional que nós temos que fazer entender e que todo mundo, e é por isso que eu disse que esse prosa de servidor não é para a Renata, não é para servidor com PCD, é para todo mundo. É para todos. Né? Para todos nós. É esclarecer todos.
Exato. E o terceiro eixo são os direitos, políticas e participação. E aí também aqui várias pautas, né, decorrem desse eixo aqui, para que a gente possa avançar. A Renata que deu seu testemunho, né, está há quase 20 anos no Tribunal de Justiça, deu seu testemunho que muita coisa já melhorou. Muita. Mas a gente Vai ainda melhorar. pode avançar. Pode. Nós precisamos avançar. Sim, claro. Né? Eu posso fazer só um elogio? Por favor. Porque eu tive, sim, gente, muita gente, né, que não estava preparada para me receber, mas eu tive muita gente preparada também, tá? Eu gostaria de fazer esse elogio porque Sim. é bom você lembrar também das pessoas que te deram condições, né? É legal, você não acha? Não, e eu tô aqui para elogiar essas pessoas que me deram oportunidade, me ensinaram a fazer o serviço, tiveram paciência comigo. Porque tem gente assim também. Se tem, por que não pode ter mais? Não é? E aí a gente fala sempre de combater as más práticas, então vamos enaltecer as boas práticas. Claro, né? sim, claro que sim, gente. Tem gente boa também. Na sua avaliação, Renata, como que você entende o que falta para a gente melhorar aqui dentro desse ambiente do Tribunal de Justiça? O que ainda tem que avançar? Bom, eu acho que tem que preparar os gestores, né, para receber esses PCDs. Tem também que conversar com esses PCDs, aonde que eles vão, qual que é o melhor lugar para eles. Tem que conversar entre os PCDs e os gestores. O gestor fala, olha, eu não dei conta, eu fiz de tudo aqui para poder adaptar esse PCD, eu não consegui. Aonde que eu peço ajuda? Onde que eu vou para pedir uma orientação? O que que eu faço? Tem que conversar entre eles, entre setores, para todo mundo se entender. Onde achar o melhor lugar, o melhor... né, jeito de trabalhar, porque cada um tem seu jeito, cada um tem uma dificuldade numa coisa, mas facilidade na outra. Isso, entendeu? E aí eu entro até na questão, né, a gente lida aqui constantemente, eu posso dizer até que diariamente, com algum servidor que peça aqui pra gente auxílio na solicitação, no processo SEI para condição especial de trabalho. E aí a gente tem que prestar atenção também que tem setor que, de repente, não tem como se desenvolver o trabalho por teletrabalho, por exemplo, Isso, né? verdade. Então, ali a gente vai ter que combinar não só a garantia do direito desse servidor para ir para a modalidade do teletrabalho, mas também alteração de lotação, porque a gente vai ter que estar no setor que, de fato, possa Tem essas condições, né? Tem essas condições. Então, não adianta, muitas vezes, a gente buscar a concretização de um direito, sendo que não tem condições para aquele espaço. Hoje, a gente já tem, né, vários fóruns, os prédios dos fóruns hoje já estão, assim, praticamente em toda a comarca, são prédios novos, acessíveis, mas ainda hoje... tem denúncia de servidores dizendo, olha, a sala de audiência é no segundo andar. Gente, nós estamos falando de servidor, obviamente, que é quem o sindicato representa, mas a gente tem que falar de uma sociedade como um todo. Não vai só no fórum servidor, a gente tem ali o jurisdicionado que precisa também ter a sua condição respeitada, né, vista. Sim, claro. Nesse ponto. Então, Sim. assim, fica aqui então também para o servidor com deficiência, o alerta. Às vezes aquilo que você precisa não tem condições de ser exercido ali naquele lugar, ou a depender do cargo, né? Enfim, Sim, das condições do cargo. Se a gente tem, por exemplo, comissário da infância e da juventude, assistente social, psicólogo, que são trabalhos que é inerente do cargo, esse trabalho externo e tal, tem algumas questões que a gente vai ficar limitado ali também. Então, o ideal é a gente ponderar e buscar, né, da melhor forma. Da melhor forma para todos, né? Que tudo se adapte ali, né? Porque senão também não tem como você pedir uma coisa, por exemplo, eu posso pedir teletrabalho, posso, mas não é uma coisa que adapta para mim, meu perfil. Então, não quero, entendeu? Mas tem gente que se adapta, então tem que respeitar o direito deles também, né? Exato. E aí, por falar em respeitar direito, gente, cabe ali a todos nós, né, ali que lidamos no Poder Judiciário, buscar informações, porque a gente também, infelizmente, já nos deparamos aqui com servidores que solicitam uma das condições especiais, passam pela GERSAT, a GERSAT indica, que a gente tem que lembrar isso, a GERSAT é quem indica uma condição especial de trabalho, ou seja, fala ali uma equipe técnica do tribunal, coloca como enquadrando, se adequando à resolução. Temos o deferimento da presidência e quando chega ali no ambiente de trabalho tem um impasse. Né? Isso para a gente é muito frustrante, né? Colegas de trabalho atrapalhando o exercício do direito do outro. Então, aqui é um convite também para a gente refletir, como eu disse no início, assim, como eu estou agindo
com o meu colega? Como que eu estou agindo a partir dessas diferenças? Eu estou ali entendendo, e volto a dizer, não só as deficiências físicas visíveis, mas as deficiências ocultas. Hoje, pelo menos, por exemplo, a gente tem o TEA, né, o transtorno do espectro do autismo, que foi considerado, né, deficiência. Então, assim, e não necessariamente a gente tem conhecimento de que aquele colega é autista, mas a partir do momento que eu tenho conhecimento, eu tenho que, então, acolhê-lo e entender a sua especificidade. Com certeza. Tem que entender o outro, que senão você isola aquela pessoa, aí ela vai piorando, né? Imagina. Não tem condições. Um mau ato piora as condições do outro. Né? Exatamente. Tá. Renata, a gente recebeu algumas perguntas de servidores. Gente, a gente vai manter, obviamente, o anonimato, né, o sigilo de quem fez a pergunta, mas eu vou ler aqui algumas questões que chegaram aqui para nós. A primeira delas, um servidor comenta sobre o seminário intersindical e fala o seguinte, abre aspas, que essa ação possa se estender aos servidores que adoeceram no ambiente de trabalho e se tornaram PCD, como foi o meu caso. Somos literalmente jogados no lixo. Não temos nossos cadastros incluídos no quadro de pessoas PCDs e, se precisarmos de assistência permanente de outra pessoa, não temos o direito ao benefício que se refere. Aqui ela tem uma citação do artigo 45 da Lei 8.213, que é de 91. Aqui, só para eu contextualizar aqui, na verdade, a gente tem sim servidores como a Renata que ingressaram no serviço público, no Tribunal de Justiça já como PCD, mas nós temos também aqueles servidores que ao longo da sua carreira acabaram, né, se tornando, ou foram diagnosticados, como é o caso do TEA, sim, ou de fato, né, sofreram um acidente, enfim, e se tornaram pessoas com deficiência. Mas a gente tem uma diferença aqui sobre o adoecimento, né, e infelizmente é cada vez mais latente, gritante, tem aumentado o número muito de servidores adoecidos em razão do trabalho. Mas aí só para esclarecer para esse servidor, aí não se torna, né, PCD. A lista da deficiência ela tem previsão legal, né? Então a gente coloca todas as doenças e condições classificadas como deficiente, ela tem uma previsão legal, tá? Mas também esses servidores adoecidos, eu já peço aqui para entrar em contato conosco, porque a resolução 1000 e normas do tribunal não se referem só ao PCD. Pessoas com doença graves ou com necessidade especial também fazem jus de pedir esse direito, e aqui eu estou entendendo aqui na atividade, né, enquanto sim, estão na ativa, fazem jus de pedir uma dessas 3 condições de trabalho que eu citei, e a gente pode analisar qual que é o caso concreto, mas quando a gente fala sobre a aposentadoria, aí como foi citado aqui, né, doença em razão do trabalho, a gente tem que olhar. Se trata ali de moléstia profissional, e aí a gente precisa dessa comprovação, que é feita por perícia médica, a gente faz esse acompanhamento. Temos escritórios de advocacia aqui, né, parceiros do Sejusmig, que ajuizam essa ação. Então, a gente já tem casos de servidores que adoeceram, foram levados à aposentadoria precoce por invalidez, e hoje a gente tem ali uma ação judicial que busca assimilar, fazer esse nexo causal entre o adoecimento do servidor e a necessidade da aposentadoria precoce. Tá? Então, só para esclarecer que, né, PCD e o adoecimento vindo do trabalho são coisas diferentes, mas a todas elas a gente presta esse apoio e há direitos ali normatizados dentro do Tribunal de Justiça. Tá? Tem uma outra pergunta aqui, que é quem é pai ou mãe de autista no TJMG tem direito à redução de jornada? Bom, a redução de jornada é uma das condições especiais de trabalho que podem ser requeridas, ela está prevista no artigo 3º, inciso 2º, e sim, porque a resolução, gente, ela trata de servidor com deficiência, doença grave, necessidade especial, ou que tenham dependentes nessa condição. Então, sim, a resposta que você pode, e aí a orientação básica, ela é a seguinte: primeiro pegue com o seu médico particular, com o médico que lhe acompanha, aqui no caso que ele acompanha o seu filho, um laudo, não só de diagnóstico, mas um laudo bem fundamentado sobre a correlação entre a condição de saúde e o benefício a partir daquela condição especial. Com esse laudo, com essa documentação em mãos, é preciso agendar uma perícia na GERSAT. E essa perícia na GERSAT, se corroborar
com esse diagnóstico e com essa necessidade, vai indicar a condição especial que pode ser deferida pela presidência. Na atual gestão, a gente não tem tido problema com o deferimento pela presidência do TJ, desde que venha acompanhada com um laudo indicativo da GERSAT. A própria Resolução 1000 ela já prevê esse laudo médico. Tá? Então, a resposta é sim, pode sim, o TEA hoje concede, né, esse benefício. Tá? Uma próxima pergunta é que no TJMG, o ingresso via concurso garante reserva de 10% das vagas para pessoa com deficiência PCD. Mas depois que entramos no tribunal, tem muito capacitismo e muito preconceito. Não adianta abrir as portas se não está disposto a acolher. Não somos coitadinhos, temos nossa contribuição a dar. Sim, E aí eu concordo plenamente, né? Concordo. Porque você só, eu fiz a minha parte que era receber. Agora eu não tô nem aí. Não é assim, gente. É responsabilidade do tribunal também. Sim. Você não acha, Raquel? Com certeza. É responsabilidade dele também, ele tem que acompanhar. E teve esse ingresso, né? E não é só para cumprir lei, não. É para a gente ter não aquele pode, servidor produzindo e fazendo parte de uma equipe do quadro do tribunal como um todo, sim. né? E todo mundo com saúde, porque senão a mente da pessoa, a saúde mental vai embora. Vai embora, né? E aqui, só para passar para esse servidor, né, que mandou esse comentário, né, sobre essa questão, é uma luta constante do Serjusmig há muito tempo sobre isso, e agora, depois do seminário, a gente vai seguir nas pautas que foram aprovadas ali no seminário intersindical, tá? Mas é uma luta nossa, assim, constante, e deixo aqui as portas abertas para provocação à nossa equipe aqui interna do Serjusmig, tá? Mais uma pergunta aqui. No começo do ano, vi que o Serjusmig solicitou ao tribunal que concedesse um abono permanência com critérios diferenciados aos servidores com deficiência, bem como o pagamento do passivo relativo gerado. Essa reivindicação foi atendida? Gente, eu vou só contextualizar aqui para os demais servidores que hoje estão assistindo esse prosa de servidor. O que significa isso? Bom, a gente tem regras de aposentadoria. Inclusive, faço aqui um parênteses, que há pouco tempo nós lançamos aqui no Serjusmig, numa série que a gente tem feito sobre o PCD, nós lançamos uma cartilha que vem explicando desde o ingresso no tribunal até a sua vida funcional e o momento que chega da aposentadoria. Então, a gente colocou ali na cartilha uma tabela, obviamente que quem tiver ainda alguma dúvida pode nos acionar, o Serjusmig conta com um consultor previdenciário para tirar algumas dúvidas. Mas, respondendo à pergunta, é o seguinte, os servidores com deficiência, eles têm uma regra própria de aposentadoria. Então, eu tenho uma condição especial para aposentar, que inclui ali uma redução não só da idade, mas também do tempo. E com essa regra de aposentadoria, o servidor passa, então, a poder se aposentar, e aí ali tem, né, com 80% da média dos vencimentos, enfim, tá lá. E aí o servidor que adquire essa condição de aposentar pela regra especial de PCD, ele questiona que ele deveria, então, estar recebendo o abono permanência. Mas o tribunal não paga esse abono permanência, como paga a todos os servidores que, na regra geral, atingir os requisitos, opta ali por permanecer trabalhando no tribunal, o tribunal paga o abono permanência. E isso não está sendo feito aos servidores que adquirem os requisitos com base na regra da aposentadoria PCD. Então, o Serjusmig, sim, provocou o Tribunal de Justiça. Nosso escritório, inclusive, soltou uma nota técnica no site, esclarecendo um pouquinho isso, mas até o momento a gente não avançou com a demanda. Tá? Então, para esse servidor, só para que possa atualizar aqui através da pergunta desse servidor que nos enviou, é sobre isso, tá? É a luta do Serjusmig para que o servidor PCD que cumpriu seus requisitos e que opte por continuar no trabalho também receba o abono permanência desde aquele cumprimento dos requisitos. Então, ainda não foi atendida essa reivindicação, mas nós já estamos brigando por isso, tá? E aqui, a quinta pergunta que nós recebemos foi: que providências devo tomar quando sou discriminada no ambiente de trabalho?
E aqui eu já falei um pouquinho do nosso núcleo de saúde do trabalhador. A primeira providência é nos procurar para ter orientações. Essas orientações, gente, elas vão desde as provas que a gente tem que recolher, até mesmo um requerimento administrativo, uma denúncia feita. Hoje a gente tem uma comissão paritária no Tribunal de Justiça que trata de assédio moral, sexual e outras formas de discriminação ao servidor. Então, a primeira providência que eu falo é nos procure. Nós temos aqui essa equipe pronta para te orientar, inclusive sobre como agir, sobre como não agir. Sim, né? Porque alguns servidores acabam naquele ímpeto tomando providências equivocadas, né? Que não vão melhorar a situação. Pelo contrário, né? Vão piorar. Vão piorar. Por isso que eu não tomei providência nenhuma, mas acabei também doente. Então não resolveu também pra mim nada, né? Exatamente. Devia ter procurado, mas eu não sabia desse núcleo. Aí, mas tá vendo? bom A Renata, saber. que é uma servidora ativa, não, tá aqui não com a sabia. gente, conhece o trabalho do Sejusmig, não conhecia o núcleo, conhecia, então é uma mas boa é bom oportunidade pra conhecer gente porque divulgar. isso é muito importante pra gente que tá passando por isso, que a gente não sabe onde pedir orientação. A gente fica muito perdida. E como, né, infelizmente, a gente tem ali essa discriminação, esse assédio entre colegas. Tem. Eu sempre falo que o Sejusmig não tem aqui o papel, o condão, a intenção de julgar ninguém. A nossa intenção é realmente levar conhecimento, né? Eu falo que a informação leva a conscientização e a mudança de ação, né? Então, o nosso objetivo é melhorar os ambientes de trabalho, torná-los mais saudáveis, mais produtivos, e isso inclui a inclusão, a dignidade do servidor PCD. Claro que sim. Renata, tem mais alguma consideração? A gente está chegando aqui ao final do Prosa de Servidor. Tem mais alguma consideração que você queira colocar aqui hoje para os seus colegas? Tem. Eu gostaria de dizer que eu fiz o concurso TJ, sou muito orgulhosa por isso, consegui uma coisa muito boa na minha vida, não me arrependo nem um minuto, mesmo com tudo que eu encontrei, porque isso também me ajudou a crescer muito, sabe? Então eu só tenho a agradecer o TJ e lutar para as coisas melhorarem, porque já melhorou muito e vai melhorar mais. Vai, com certeza. Gente, a gente está chegando então ao final aqui do Prosa de Servidor. Não se esqueçam de seguir em todas as redes sociais do Sejusmig, ativa lá o sininho para receber as notificações e voltamos com um novo Prosa de Servidor em 3 de novembro. Prosa de Servidor.